Olá, pessoal. Aqui é a professora Flávia, estou com o professor Cadu, professor Carlos Eduardo Bastos, professor Jonas Benites. Estamos aqui para bater um papo nesse talk show sobre diversidade cultural, ética, cidadania, também sobre direito de minorias. O objetivo dessa nossa conversa é explorar a importância da temática como uma formação ampla e bem estruturada, tanto para a aplicação prático-profissional de todos os nossos acadêmicos, assim como nos concursos e também no ENAD. Quero começar, então, apresentando formalmente o professor Cadu. Gostaria que o professor Cadu falasse um pouquinho sobre a atuação dele na condição de professor e a formação, antes de nós iniciarmos aqui as nossas questões. Ok, tudo bom, pessoal? Meu nome é Carlos Eduardo Bastos, também conhecido aqui no curso como professor Cadu. Sou professor de Ciências Sociais, formado em Ciências Sociais com ênfase em Políticas Públicas e mestrado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especificamente aqui na Univale, sendo egresso, porque me formei na graduação aqui, sou também professor do curso de Direito, né? E trabalho a disciplina de Sociologia e Antropologia, já trabalhei com Ciência Política também, e a gente vem nessa formação dos acadêmicos, uma tentativa de fomentar em todos uma visão mais plural para a operação do direito. E bom dia aos colegas da mesa também. Bom dia. Perfeito. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como o senhor enxerga a relação entre a ética profissional no direito e os desafios que enfrentamos hoje na garantia da cidadania plena em um país tão marcado por desigualdades sociais como o Brasil. Certo. Quando a gente trabalha na sala de aula com os acadêmicos e as acadêmicas, o que a gente busca compreender? Que nós não formamos meros operadores do direito como sujeitos técnicos que simplesmente manuseiam a norma. Acho que o princípio básico da formação de uma operadora e um operador do direito está pautado na sensibilidade de entender, digamos, as mazelas a quais eles vão encontrar no cotidiano, não é, da operação do direito. Ou seja, uma operadora e um operador do direito é aquele sujeito que consegue perceber lacunas do cotidiano em que a operação do direito, ou seja, a prática jurídica, possa permitir a promoção da dignidade humana, ou seja, o princípio da dignidade, que é o que a nossa Constituição necessariamente defende. Então, entendo basicamente que esse jurista, tem que ter uma visão mais ampla do que meramente a operação do direito de forma técnica. Operar o direito de forma técnica é importante? É importante, porque você precisa saber como ele funciona. Mas de nada adianta uma operação do direito técnica sem uma visão ampla da realidade social de um país brutalmente desigual como o Brasil. Então, a operadora, o operador do direito que está se formando, ele hoje precisa de uma visão multidisciplinar. Devemos lembrar que os cursos de direito, historicamente, no Brasil, formam intelectuais. Então, essa operadora e esse operador do direito, ele tem que ser um intelectual multidisciplinar, capaz de perceber, não é, a partir da realidade concreta do Brasil, não é, como aplicar o direito para a produção da equidade, da justiça entre todos. Ok. Professor, os movimentos sociais têm desempenhado papéis fundamentais na conquista do direito, na conquista de direitos ao longo da história. Em sua visão, quais são os principais desafios enfrentados hoje pelos movimentos sociais brasileiros e como o direito pode agir para fortalecer as suas pautas? Bom, os movimentos sociais, via de regra, historicamente, eles são colocados de forma, para o grande público, com uma visão negativa, ou seja, eles são vistos pela grande massa, às vezes, de uma forma pejorativa. Então, talvez uma das primeiras, como eu diria para vocês, uma das primeiras formas de abordagem aos movimentos sociais é compreendê-los como modelos não institucionais de participação política. Por que não institucionais? Porque, de fato, o movimento social tem CNPJ. Né? E por que não tem CNPJ? Porque ele geralmente nasce de uma demanda
de uma realidade concreta. Vamos imaginar aqui, por exemplo, uma cidade que frequentemente tem muitas cheias, chove demais, aquilo alaga. De repente, um bairro que alaga muito, as pessoas perdem com frequência o quê? Os móveis da sua casa. Lá pelas tantas, há uma organização do bairro, dos moradores de 2, 3 ruas, que depois de pedirem tanto auxílio à prefeitura, não é, às forças de segurança, e sem ter atendido suas demandas, decidem se organizar para se manifestar, pedindo apoio, chamando a opinião pública. Então, o movimento social, né, ele é a cidadania, que muitas vezes, por mais que a norma exista, não ocorre o quê? Não ocorre a eficácia, muitas vezes, da aplicação da norma por parte do agente público para garantir aquele direito. Então, ele acaba se transformando numa organização com um repertório de ação e que exige, na maioria das vezes, o quê? Dos entes públicos? A solução do seu problema. Então, assim, de forma bem simples, via de regra, e eu diria quase completamente, o movimento social ele não é revolucionário. Ele é reformista. Ele quer a garantia de um direito constitucional que, na maioria das vezes, não está sendo entregue para a sociedade. Internamente, os movimentos sociais têm alguns problemas também, né? Claro, cada movimento tem um jeito de ser, eles são muito orgânicos. Mas um problema deles, às vezes, são as diferenças ideológicas internas. Então, primeiro a gente precisa mostrar que o movimento social, como um todo, seja ele qual for, ele é um ato de cidadania, não institucional. O segundo ponto é que as lideranças, aqueles que fazem os movimentos, eles não necessariamente pensam igual. Existem divergências. Isso também dificulta, em certa medida, o quê? A ação do movimento social. Do mesmo modo que você encontra isso, nós precisamos entender também de que os movimentos sociais eles têm pernas curtas. O que eu quero dizer com isso? Eles não conseguem abraçar o mundo. Eles têm uma visão e uma ação muito própria daquela realidade. É isso. Qual que é a função da operadora do direito? Qual que é a função do operador do direito ou do jurista como um todo? É se sensibilizar com a causa e atuar, às vezes de uma forma pro bono, não é? Numa assessoria jurídica, né? No auxílio da formulação de um documento que permita a eles entrar em contato com um órgão público, uma entidade pública, e assim então fazer valer um direito que historicamente ou constitucionalmente não está sendo garantido. Então, formar, eu diria até nos cursos de graduação, por meio de laboratórios, né? Operadores e operadoras do direito, que tenham essa visão multidisciplinar, mas também sensível às causas populares. E causas populares são o que aqui, pessoal? A gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de moradia, a gente está falando basicamente de acesso à dignidade humana, que é o princípio basilar da formação de uma operadora e operador do direito. Ótimo, professor, ótimo. E nesse sentido, a gente tem aí as ações que nós chamamos de ações civis públicas, que ela se vincula à defesa de direitos coletivos, direitos difusos, direitos coletivos. Então, quando a gente fala, por exemplo, do grupo de pessoas que a gente consegue identificar, o grupo de moradores nessa área atingida, por exemplo, é possível que o advogado também atue no sentido de promover a ação, se tivermos uma organização da sociedade civil, uma OSC, uma ONG constituída, ou, se não houver, inclusive porque quando falamos de movimentos sociais, não necessariamente teremos um CNPJ, mas é possível a este advogado também fazer uma representação, encaminhar ao Ministério Público para que busque, sob o ponto de vista jurídico, a implementação ou o asseguramento desses direitos constitucionais, direitos sociais que estão previstos na Constituição, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Isso é excelente. Mais uma questão. A diversidade cultural ela é frequentemente mencionada nas diretrizes do ENAD. Como o reconhecimento da pluralidade cultural pode contribuir para uma prática jurídica mais justa, mais inclusiva? E ainda, o que falta para que essa valorização se torne efetiva no cotidiano dos operadores do direito? De novo, né? A gente parte de uma formação necessária com ampliação, e aí agora vou puxar a sardinha para o meu lado, não é? Da ampliação de cargas teóricas e práticas de disciplinas como antropologia, como sociologia, como a filosofia, como a ciência política, a psicologia jurídica, né? A própria história do direito. E por que isso? De novo, a operadora e o operador do direito do século XXI,
que é o que nós já estamos vivendo, eles precisam sim dessa sensibilidade. De novo, né, desculpe se eu estou sendo repetitivo, mas é importante que você que está nos escutando nesse momento entenda da sua necessidade de ter uma visão multidisciplinar, ampla, né, aberta sobre a operação do direito. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos dar acesso também, né, àqueles grupos que são minoritários no sentido qualitativo da formação jurídica. Quem? Quilombolas. Quem? Né? Os povos originários, ok? Quem? Pessoas do movimento LGBTQIAPN+, por exemplo. Então, nós precisamos incorporar às fileiras da formação jurídica pessoas que vivenciam no seu cotidiano, né, justamente aquilo que muitas vezes é abordado de forma teórica. Então, a presença desse sujeito dentro do curso, como um representante, né, dos seus grupos, ele fortalece a formação e a troca do conhecimento com aqueles pares que não vivenciam essa dignidade. Porque, olha só, se a gente parar para observar, muitas vezes nós temos operadores e operadores do direito que foram formados sem conhecer as bases da realidade social. Então, é como se ele estivesse numa bolha, e a partir dessa bolha ele lê a norma, ele aplica a norma, mas ele não vivencia, ele não experimenta a realidade. Né? Muitas vezes aquela dor que determinado sujeito, por pertencer a determinado grupo, passa no seu cotidiano. Então, acaba-se fazendo uma análise fria, não é? E uma aplicação fria da norma, quando, na verdade, a sociedade ela é viva. As pessoas têm sentimentos, desejos, sonhos e angústias. Se eu tenho um operador e uma operadora do direito que vem dessas bases, que aprende a operar o direito e que tem essa sensibilidade da realidade, ele vai fazer uma análise, uma prática jurídica muito mais viva, não é? Ao mesmo tempo, ele consegue levar aos seus colegas que não vivenciam essa experiência, não é? Essa vida. Então, a gente precisa trazer cada vez mais pessoas que têm realidades que não são vivenciadas por uma grande maioria da população, não é? E que vão ajudar a construir uma operação do direito mais plural, ou seja, ter mais juízes negros, não é? Ter mais operadores, juízes, por que não, dos povos originários, ok? Por que não, não é? Mais juízas, juiz, cuja orientação sexual não seja apenas heteronormatividade. Por quê? Porque você tem a pluralidade, ou seja, a sociedade é feita do plural, do diverso. E a Constituição Brasileira de 88 garante justamente a diversidade, a pluralidade, ou seja, o princípio da dignidade humana, que é a prática, né, da operação do direito para todos nós. Uma formação que seja plural nessas características. Ok, professor. Uma outra questão relacionada também aos temas da ética, cidadania e movimentos sociais. Muitas pessoas veem essas temáticas como temas periféricos. Qual é a tua percepção? O que o senhor diria para os alunos que veem essas questões nesse sentido, especialmente considerando os profissionais que nós precisamos formar agora para o século XXI, enfim? Então, ela não é periférica. Se a gente for fazer um recorte epistemológico, né, daquilo que é a produção do conhecimento, todo tema jurídico é um fato social. Para a gente lembrar do Durkheim. O que isso significa? Que todo tema jurídico é um tema sociológico. E isso significa que ele tem vida. Ele não é apenas um tema, ele não é apenas uma ideia, ele é uma realidade social que implica corpos, que implica identidades, que implica um conjunto de sentimentos e valores, em que o operador do direito, volta a frisar, desculpe ser repetitivo, precisa ter sensibilidade. Se assim, ter sensibilidade não significa ser uma pessoa frágil, pelo contrário, ter sensibilidade significa ser uma pessoa, uma operadora, um operador do direito, que consegue enxergar a realidade, não é, de forma mais, eu diria, de forma mais requintada, de forma mais eficaz para as questões do dia a dia, do cotidiano. Né? Então, não são matérias periféricas, pelo contrário, são elas que fundamentam a prática jurídica a partir da norma constituída. Então, isso é outro jeito que precisa entender. Né? Quando a gente participa de congresso, quando a gente participa, né, de seminários,
Quem são os grandes palestrantes? Quem são os grandes seminaristas que estão levando suas informações a partir da ótica jurídica? São pessoas que conseguem dialogar com as propedêuticas. Porque se você for com um congresso em que o teu palestrante, a tua palestrante, é aquela pessoa que só fala norma, ele só fala código, todo mundo dorme. Mas aquele sujeito que traz a norma e ele traz um fato concreto e ele transforma aquilo em algo vivo, as pessoas têm interesse. Né? Obviamente que o juridiquista tem um problema de afastar as pessoas, mas uma boa operadora do direito, um bom operador do direito transforma algo complexo em algo compreensível. E aonde você vai encontrar isso? São nas disciplinas que são tidas por alguns como periféricas. É preciso lembrar que uma parcela também da formação dos magistrados, de promotores ou até mesmo de operadores do direito foi feita num período em que as disciplinas que dialogam com os direitos humanos ou que fazem uma inserção a partir de um olhar antropológico, sociológico, da ciência política, da psicologia, não estavam inclusas. Então, é também um exercício de aprendizado, e eu diria também de que esse operador e essa operadora do direito que já está há 20 anos na profissão, há 30 anos, é preciso reciclar. Por quê? Porque a moral, a sociedade muda, transforma, e o direito precisa acompanhar essas transformações. Ou seja, uma aula básica de antropologia, qualquer acadêmica, qualquer acadêmico, de qualquer curso que passe por essa cadeira, sabe que culturas mudam, elas se transformam. Do mesmo modo, eu preciso de pessoas antenadas na operação do direito para entender isso. Parlamentares que compreendam que o mundo está em transformação. O mundo de nossos netos não será o nosso mundo. Já estamos ultrapassados. O operador de direito precisa necessariamente acompanhar essa transformação, né? E observar nessas disciplinas, que são as propedêuticas que nós chamamos, aquelas que dão vida à operação do direito. Perfeito. Professor, para a gente finalizar, para que os nossos acadêmicos futuros profissionais possam, na sua vida prática e também para a ENAD, ter uma postura mais crítica, uma postura diversa, uma postura mais atenta à sensibilidade e à própria cidadania, quais dicas o senhor daria? Leitura. Nós não formamos operadores do direito sem que ele tenha um conhecimento dos livros. E aí nós estamos falando de leituras que complementam aquilo que seria a ideia de jurisprudência. Então ele precisa ter uma formação humanística, uma visão ampla da realidade, de modo que ele possa aplicar essas leituras com um olhar sensível ao ambiente a qual ele vivencia todos os dias. E como a gente está falando de uma prova de ENAD, né, assim como existe uma prova de OAB, assim como existem provas de vestibulares, é necessário, se você vai fazer essa prova, conhecer o instrumento avaliativo, né? Então, primeiro é a formação do sujeito como sujeito completo, que olha e vivencia o dia a dia. A outra, para a prova do ENAD, é conhecer o instrumento de fato, né? Como é a questão, né? Geralmente são textos longos, por isso você tem que gostar de ler, são textos longos, com comandos, né? E depois as alternativas. Isso é muito importante para aquilo que é a parte do ENAD. Né? Só que o ENAD, ele é nada mais nada menos do que um evento que culmina com um processo que se inicia desde o momento antes da entrada no curso de Direito, que é a formação do sujeito. Uma formação, eu diria para vocês, não é que de fato é multidisciplinar. Então, estar atento à história do seu país, estar atento à realidade da sua cidade, não é? Compreender os debates públicos que estão acontecendo e, com base nessa realidade empírica da sua vivência, trazer as disciplinas propedêuticas e somar, digamos, ao princípio constitucional de 88 para entender como fazer justiça àqueles que, historicamente, não têm condições de fazer valer seus direitos. Então, esse é o sujeito, né? E quando eu falo sujeito, eu estou falando do homem, da mulher, que vai operar esse direito. Então, é um sujeito completo. E tem uma coisa para contar. Para você que está se formando e saindo do curso de Direito, a sua vida aqui para frente é estudo. Você não vai parar de estudar nunca. É um contínuo reformular da sua visão de mundo e da sua prática jurídica. Né?
O Pablo Picasso, só para lembrar, dizia que depois que uma obra está acabada, ela nunca está terminada. Um operador do direito, depois de formado, ele nunca está completo. Ele está sempre se aprimorando, né? Porque você é a sua própria tela, você é o seu próprio quadro que se transforma, né? E que se atualiza a todo instante. A hora que você parar de fazer isso, né, perdemos o tempo. É isso. Ok. Obrigada, professor. Temos aqui agora o professor Jonas Benites, então vou pedir que o professor Jonas, de forma bastante informal, possa se apresentar. O professor Benites falará sobre questões étnico-raciais e direito de minorias. Professor? Bom dia aos colegas, bom dia a todos aí que estão nos observando. De forma sucinta, eu sou formado em Ciências Jurídicas e Sociais, né, curiosamente chamado de Direito, né, que a gente se esquece, como o professor Cadu disse, da segunda parte das ciências, né, que são as ciências humanas do direito. E por conta da continuidade dos meus estudos, acabei pegando o caminho das ciências humanas e ciências sociais, direitos humanos. E entrei no mestrado em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Sou oriundo do Rio Grande do Sul, mas a comunidade de destino, como nós chamamos nas ciências humanas, me trouxe aqui para o estado de Santa Catarina. Então, acabei trabalhando em duas áreas do direito, como todos os operadores do direito deveriam fazer, a questão das ciências jurídicas e ciências sociais. Então, a segunda parte ela foi complementada a partir da pós-graduação. Então, lá no Rio Grande do Sul, trabalhei junto ao Comissão de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Comissão de Direitos Humanos da OAB, Rio Grande do Sul. Então, desenvolvo atualmente a maior parte dos trabalhos na área das ciências humanas e sociais. Ok. Professor, tem uma primeira questão. Nós sabemos que a nossa Constituição de 88, ela reconhece o Brasil como país multicultural e pluriétnico. A minha pergunta é no seguinte sentido: o direito tem respondido, através dos seus operadores, enfim, ele tem respondido às demandas da população negra, dos povos originários, do direito de minorias, ou ele tem falhado nisso? Qual é a sua percepção sobre essa questão? A minha percepção, ela também coaduna muito com o que o professor Carlos Eduardo trouxe para nós, né? Como oriundo das ciências humanas e sociais, o direito não tem como fugir da relação do ser humano, do indivíduo. Porque o direito, na realidade, ele foi feito para regular as relações sociais, né? Desde os primórdios, porque nós somos homens, somos seres humanos, temos sentimentos, choramos, sentimos frio, sentimos fome, temos nossos problemas. E o direito, de alguma forma mais ampla, ele veio tentar apaziguar as tensões existentes na sociedade. Então, a Constituição brasileira, né, atual de 88, ela é quase plena. Ela nos traz todas as normas e ideias necessárias para uma sociedade ampla, plural e fraterna, como bem diz lá o artigo 3º, né? Então, o que ocorre? O problema todo da Constituição, ainda que ela traga normas, né, que valorizem, reconheçam, né, e especifiquem determinados valores que nós devemos aplicar em sociedade, ela é uma norma pragmática. A Constituição ela é pragmática, ou seja, ela dá o criso, ela dá a direção e ela dá a forma com que deve ser desenvolvido e ampliado. E aí o problema vem aonde? Nas questões do legislativo, seja estadual ou federal, que vão analisar a Constituição e fazer outras normas complementares para aplicação ou não do direito na sociedade. Do ponto de vista das minorias, a legislação ela é ampla e é tranquila. O problema está na ponta, como bem disse o professor Carlos Eduardo aqui, né, nós pensamos muito parecido, não é à toa, que para você que é do operador do direito, né, eu não gosto muito dessa expressão, operador do direito, mas ela responde e dá todas as informações básicas, né, é que qualquer norma jurídica, ela passa por 3 planos: o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. A existência, a Constituição, uma norma legislativa, perfeito. A validade, ela cumpriu, né, os requisitos, passou pelas casas
legislativa, foi aprovada, né, foi promulgada pelo Executivo, beleza. Agora, o terceiro plano, né, da eficácia. O problema todo está no plano da eficácia. Ela existe, ela é válida, mas a questão da eficácia, ela não é eficaz muitas vezes em determinados casos em sociedade. E aí nós devemos questionar, né, e aí vem a questão da crítica, por que que ela não é eficaz? Então, o problema todo da Constituição não é a Constituição, é a eficácia da norma constitucional. Enquanto ela for pragmática, nós teríamos esse problema. Professora, uma outra questão. A gente sabe que quando nós falamos em direito de minorias, há dois institutos, ou há um instituto que é extremamente importante, que é a igualdade material e a igualdade formal. O senhor pode explicar qual é a diferença entre esses dois institutos e o que é importante ser levado em conta na atuação dos nossos futuros juristas, no que pertence a essa questão da igualdade? Isso é um tema muito polêmico, nós em sala de aula sempre ouvimos, né? E até mesmo nas ruas, os debates, né, acalorados nos bares, nos churrascos, que todos somos iguais perante a lei, independente de raça, credo, cor, religião, enfim. Isso que está lá na norma do artigo 3º é a igualdade formal, ou seja, como eu havia comentado antes, a Constituição, né, na sua visão mais ampla, ela dá todos os direitos que nós precisamos. Vocês, o seu vizinho, seu compadre, né, todos aqueles que vivem, no nosso caso no Brasil, têm os seus direitos de forma igualitária. Ou seja, não pode haver discriminação de qualquer forma. De qualquer forma. Ah, mas ele é pobre, não pode. Ah, mas ele é baixo, não pode. Ah, mas ele é gordo, não pode ter discriminação. Ele é negro, não pode. Entendeu? Ele é LGBTQIA+, enfim, né? Não pode haver discriminação. Só que isso nós chamamos de igualdade formal, que é aquela estampada na norma constitucional. Então, aí que vem a questão da igualdade material. Todos somos diferentes na sua origem, na sua construção, no seu projeto de vida. Então, essa é o grande hiato que existe entre a igualdade formal, que é o que a lei permite, que sejamos de alguma forma tratados que não seja de forma discriminatória, mas a igualdade material é dar a oportunidade de todos serem iguais. Professor, a gente tem um debate ainda muito acalorado quando a gente fala em ações afirmativas. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais são os fundamentos das ações afirmativas e qual é a ligação das ações afirmativas com a própria igualdade material. As ações afirmativas, elas não são novas, né, na nossa sociedade brasileira. Ela foi criada desde a sua origem, lá na formação da República, ou até mesmo antes, né, com as capitanias hereditárias. Isso nada mais foi que ações afirmativas em prol de uma categoria, né? Então, as ações afirmativas, elas são sempre o quê? São ações positivas que o governo, de alguma forma, nas suas esferas federal, enfim, executiva, legislativa e judiciária, proporcionam à sociedade como forma de diminuir essa lacuna entre igualdade material e igualdade formal. Então, as ações afirmativas são ações governamentais voltadas a propor diminuir esse hiato existente, né? Então, elas são todas, de alguma forma, né, propostas com o intuito de suprir lacunas existentes, né, que não foram abarcadas ou contempladas ao longo da evolução da sociedade. Então, temos inúmeras ações afirmativas, né? As ações afirmativas, normalmente, na questão étnico-racial, são associadas a cotas, que eu não gosto de usar esse termo cotas, eu gosto de usar o termo reserva de vagas, né? Então, ações afirmativas nós temos em inúmeras áreas. Na área da saúde, nós temos o SUS, que é uma ação afirmativa que possibilita que qualquer cidadão brasileiro, ou até mesmo estrangeiro, tenha acesso a uma saúde digna. Na questão do plantio, né, nós temos o quê? Que é uma ação afirmativa que é discutida, que é o quê? O financiamento agrícola, né? Nós temos aí só no ano de 2022 e 2023 em torno de 400 bilhões de reais, né, destinado à safra, aos plantadores. Isso é uma ação afirmativa, com o intuito de promover o quê? O incentivo,
aos plantadores, aos agricultores, né, de trabalhar e ter o seu acesso como é que eu vou colocar aqui sem tentar ao desenvolvimento econômico, perfeito, obrigado. Né? Nós temos inúmeras ações afirmativas. Né? E a reserva de vagas, que atualmente, e o curioso, é que na questão das minorias étnico-raciais, nós só tivemos, até o momento, uma ação afirmativa. Agora, nos últimos 10 anos, saiu uma segunda, que ainda não foi bem implementada. Como eu falei, a questão da efetividade. Então, a população étnica negra no Brasil existe desde a sua formação. Mas, no entanto, nós só tivemos uma ação afirmativa, que é a questão da reserva de vagas no ensino público. E mais nenhuma. Agora, nos últimos 5, 10 anos, que está sendo fomentada a questão de reserva de vagas também em concursos públicos. Mas ainda há uma gritante resistência dos órgãos governamentais em efetivar isso. Novamente, estamos no plano da eficácia. Né? Então, ações afirmativas não são novas. Né? Nós temos na questão etária, né? Quando o idoso, né? A pessoa de maior idade tem acesso preferencial ao judiciário, ela tem vaga especial em supermercados, ela tem fila em bancos, né? O Estatuto da Criança e Adolescente são ações afirmativas. A reserva de vagas em partidos políticos para mulheres também é ação afirmativa. Então, ação afirmativa, cotas, reserva de vagas, não são novas na nossa sociedade. Elas existem de forma ampla. Mas, como existe, né, um racismo estrutural, né, que eu gosto muito de chamar de racismo cultural, né, porque a estrutura ela é móvel, ela é mutante, como diz o professor Cadu. A todo tempo ela se modifica. Mas o racismo continua na sua forma renovada, modificada. Então eu gosto de tratar de racismo cultural. Né? Então, quando se fala em cotas, em ações afirmativas, todas as que são feitas para a população negra, elas são criticadas. Mas ninguém critica o Estatuto da Criança e Adolescente, ninguém critica o Estatuto do Idoso, ninguém critica o fomento agrícola, que é de bilhões. Então, esse é um grande problema. As ações afirmativas elas vêm para diminuir, sensibilizar e dar oportunidades a todos os grupos, sejam étnico-raciais, etários, né, ou sociais, de acesso a uma igualdade formal, de forma efetiva, né, na nossa sociedade. Ok. Eu agradeço. Não sei se vocês querem, professor Jonas, professor Cadu, querem fazer algumas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade que a gente está tendo de trazer um pouco mais para a formação dos nossos acadêmicos, conhecer a área da sociologia, da antropologia, da ciência política, da filosofia jurídica, da própria psicologia jurídica, ainda que eu não seja da área, né, da psicologia, a oportunidade de levar as propedêuticas como uma visão não periférica, mas uma visão e uma base para a formação da boa operadora e do bom operador jurídico do século XXI. Né? Ou seja, essa visão de sensibilidade, e gostaria de fortalecer a ideia. Sensibilidade não é fraqueza, ao contrário, sensibilidade é feeling. É a percepção aguçada sobre a realidade social a qual nós estamos inseridos no nosso cotidiano. É nisso que, então, eu gostaria de deixar como última palavra, última ideia, e agradecer ao professor Jonas, à professora Flávia, de estar aqui hoje, levando um pouco mais daquilo que é a nossa atividade profissional na formação dos, já no meu entendimento, operadoras e operadores do direito. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a presença, o convite da professora Flávia, do professor Carlos Eduardo, né, de poder estar transmitindo um pouco do conhecimento adquirido, porque o conhecimento ele nunca é estanque, né? A todo dia, a toda hora nós estamos aprendendo, seja no convívio familiar, no convívio social e aqui dentro de uma área acadêmica, né, de uma universidade. E eu gostaria de deixar um apelo, seria um apelo, né, aos colegas, futuros operadores do direito, futuros colegas profissionais, que aproveitem esse espaço. A universidade é um espaço maravilhoso e passa rápido. Né? Aqui nós temos a oportunidade de dialogar
né, de ter com professores, com colegas, com visões de mundo. Então nós não podemos ficar, no caso, os colegas, futuros colegas, não podem ficar presos somente à dogmática que é colocado por alguns professores. Nós temos bibliotecas virtuais, bibliotecas físicas, nós temos a internet. Então, busquem conhecimento. Leiam, leiam, leiam. Porque nós que somos do direito, nós nunca estaremos de forma completa e ampla aptos a julgar e analisar algo. A sociedade é dinâmica, né? Ela é multifacetada, ela é pluriétnica, ela é polifônica. Então, aproveitem o espaço acadêmico, porque ele passa rápido e vocês perceberão que quando estiverem lá no final dos anos, lá dos quarto, quinto ano de universidade, que a gente sabe muito pouco. Então, aproveitem, porque não importa se vocês querem ser juízes, promotores, vocês nunca irão deixar de estar lendo e se atualizando. Então, aproveitem esse espaço e deem uma atenção especial, né, às ciências humanas, porque não existe direito, não existe norma sem o ser humano, sem a pessoa, sem a comunidade, sem a sociedade. Então, uma leitura mais ampla, mais crítica e sensível, como disse o professor Carlos Eduardo, né, da condição humana. A condição humana, ela é fantástica, ela é ampla, ela é linda. Então, aproveitem não só as ciências jurídicas, mas também desenvolvam as propedêuticas, a ciência política, antropologia, sociologia, né? Porque é isso que move a sociedade. O direito regula a sociedade. O que move a sociedade são as pessoas, são os seres humanos. Muito obrigado, uma ótima tarde para todos. Eu agradeço, então, professor Cadu, professor Jonas, é fantástico, sensacional. Enfim, tomara que a gente possa em breve repetir mais momentos como esse. Com certeza. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.